Muito obrigado, professor Corsi. Como o professor Corsi adiantou, os conflitos de interesse que eu possuo aqui são mais relativos à minha atividade acadêmica e associativa, né? Eu atualmente nem trabalho em serviços de saúde suplementar, praticamente só atendo os pacientes do SUS, né? Falando em SUS, esses dados de 2018, pré-pandemia, né? Porque na pandemia os dados ficaram muito misturados com outras situações. Certamente hoje a nossa situação é diferente, mas nesses dados recentes tínhamos um volume muito grande de hospitalizações pelo código assim chamado hemorragia gastrointestinal. Ele é um código bem amplo, mas esse dado é interessante para essa apresentação porque a incumbência que eu tive foi de falar dessas situações de uma maneira bem abrangente. Obviamente com muito tempo de internação, alto gasto e alta mortalidade. Obviamente isso aqui abrange várias doenças, né? Esse estudo epidemiológico foi realizado em hospitais aqui de São Paulo, como vocês podem ver, hospitais universitários, hospitais especializados como Dante Pazzanese, Hospital do Rim, Hospital do Câncer, hospitais, apenas o Hospital de Cuiabá incluído, e a mortalidade geral por hemorragia gastrointestinal nesses hospitais variou pelo DataSUS, nesse período aí que já é um pouco mais antigo, em torno de 10%. Quando a referência seria essa taxa de mortalidade da Associação de Hospitais Norte-Americanos, em torno de 3%, né? Então a gente tem uma estimativa aí de pelo menos o triplo de mortalidade daquilo que seria esperado, considerando-se, lógico, os problemas de registro desses dados aqui no Brasil. Uma condição muito grave. E ilustrando do ponto de vista internacional, esse estudo britânico avaliou a classificação do que eles chamam de deprivação socioeconômica. São pacientes oriundos de áreas em situação de deprivação social e econômica, e comparado com outras áreas, uma vez que o sistema público de saúde britânico é socializado, onde não existe essa situação. Eles viram que a hospitalização por hemorragia gastrointestinal alta nos pacientes de áreas carentes era 3 vezes maior. Contudo, não houve maior mortalidade entre os grupos. E houve independência nos fatores analisados como sexo, idade e gravidade da questão. Mostrando nessa curva preta aqui superior que é a grande diferença que existe nessa circunstância. Quando a gente fala de HDA, ou de hemorragia digestiva baixa, a gente sempre envolve, principalmente na hemorragia digestiva alta, quando o paciente tem uma hematêmese arterial, como essa que está aqui demonstrada nessa gravura muito antiga, é uma situação de pânico, como a gente pode ver naquela mulher que está na retaguarda ali, muito assustada e preocupada com o seu paciente. E a gente vê que essa obra aqui é muito interessante porque ela mostra a importância de você trazer um cuidado de suporte ao paciente com hemorragia digestiva, principalmente a hemorragia digestiva grave. Isso vai pontuar a nossa apresentação em vários aspectos. Quando a gente fala de hemorragia digestiva no sentido bem amplo, a gente sabe que, felizmente, a maior parte dos sangramentos tende a cessar espontaneamente e não tem uma gravidade clínica. Porém, nós temos que compreender que as situações que causam hemorragia são muito variadas, elas abrangem todas as faixas etárias e, principalmente, após uma faixa etária mais avançada, a partir dos 50 anos, principalmente, começa a se somar comorbidades e ocorrer eventos de maior gravidade. A gente tem que entender que nós precisamos identificar qual é a doença que está causando o sangramento e como está o organismo daquele paciente que está apresentando essa hemorragia. A importância epidemiológica da hemorragia, principalmente na hemorragia alta, que é a mais grave, está muito relacionada, dentro dos seus desfechos, à possibilidade de haver uma recidiva hemorrágica. Quando você tem um paciente com hemorragia digestiva alta, independente da causa, e ele apresenta recidiva desse evento, na mesma internação, a mortalidade aumenta. E isso ocorre em diferentes casuísticas. Temos causas variadas, como já citamos aqui, varizes e
úlceras são as causas principais na hemorragia digestiva alta. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de úlcera, porque apesar de ter se tornado uma situação menos comum, ela ainda apresenta uma morbimortalidade expressiva. E essa morbimortalidade ocorre nas primeiras 72 horas, tá? Mostra que a gente tem que agir rápido e, de preferência, de maneira protocolar, com uma equipe treinada, como em várias circunstâncias de doenças graves. Reconhece-se que a grande parte da mortalidade não está relacionada diretamente ao sangramento, mas à repercussão que ele causa no organismo desses pacientes. Como está ilustrado aqui, várias causas que podem causar esse óbito, e lembrar que a maioria dos óbitos relacionados com a hemorragia digestiva ocorrem nos primeiros 3 dias. Quer dizer, o atendimento inicial e o tratamento endoscópico, que vocês verão que é preponderante, tem que ser feito com muita eficácia e segurança. Isso é só para ilustrar para vocês a frequência de hemorragia em portadores de uso de anti-inflamatórios e abre uma janela de oportunidade para a prevenção dessas situações. Uma vez que a úlcera péptica hemorrágica é uma expressiva causa de mortalidade. Vejam que é um dado do New England de 2018, uma causa bem relevante de mortalidade nesse país, nos Estados Unidos. Bem esquematicamente, quando o paciente é admitido, a gente tem que ter os dados de sempre. Uma história dirigida, uma anamnese direcionada, um exame físico o mais completo possível e identificar potenciais fatores agravantes. Como a gente falou aqui, esses fatores geralmente são doenças associadas e uso de medicações. Ao mesmo tempo em que você está fazendo essa avaliação inicial, você já pode começar, principalmente nos doentes mais graves, medidas de reanimação ou ressuscitação. O acesso venoso, o que se preconiza são 2 acessos venosos calibrosos nos sangramentos importantes, pelo menos um calibre 18, infusão de cristalóides que tem sido mais restritiva do que no passado, mas ainda é preconizada que seja realizada. A reposição sanguínea, vamos detalhar um pouquinho mais, e depois partir para os exames complementares, e a grande ansiedade sempre é identificar a fonte do sangramento. Mas principalmente nos pacientes com rebaixamento de consciência, com hematêmeses volumosas, nos pacientes com choque grave, a gente tem que ter as mesmas prioridades no atendimento de paciente com trauma. E a transfusão de hemocomponentes deve ter a meta de estabilizar esse paciente, manter a perfusão tissular e ter uma meta aí de 7, alguns grupos falam em 8 gramas por decilitro de hemoglobina. O fato é que a gente tem critérios clínicos para identificar uma hemorragia grave. Eu vou dar uma corrida aqui para tentar manter o tempo. Fazer a expansão volêmica inicialmente com cristalóide. Uma vez que a gente tem uma expansão adequada, vamos ter uma diurese adequada como meta, transfundir os hemoderivados conforme a necessidade, e lembrando a necessidade de repor cálcio, pelo menos a cada 2 bolsas de concentrado que sejam administradas, esse critério restritivo ele tem que ser considerado também em algumas situações particulares, como no cirrótico, como no paciente idoso com comorbidades, principalmente quando ele tem doenças com potencial de piora na situação isquêmica. Usar inibidor de bomba de prótons é importante também, porque ele aumenta o pH, estabiliza o coágulo. O uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, obviamente, tem que ser cessado. Até há pouco tempo se acreditava que a varfarina tinha um risco parecido com o xarelto, por exemplo. Hoje, o que se admite, esse diapositivo é bem recente, é que a varfarina tem aproximadamente o dobro do risco de hemorragia alta do que outros anticoagulantes diretos orais. No momento de admissão do paciente, a gente precisa avaliar se ele vai para uma UTI ou se ele vai para uma ala de emergência ou fica no serviço de emergência por ter uma menor gravidade. E vamos determinar o momento em que vai ser feita essa endoscopia. Existem vários scores para avaliar a situação clínica, laboratorial do paciente, e alguns deles incorporam também dados endoscópicos. O score de maior acurácia atualmente considerado é o de Glasgow-Blatchford, que foi recentemente modificado. Vejam que ele contempla aqui a ureia, o nível de hemoglobina e a pressão sistólica. É muito simples, mas ele permite você hierarquizar, e até se você tiver numa unidade
com mínimos recursos, permite que você estratifique e identifique adequadamente o risco desse paciente. Esse diagrama aqui, ele é bem colorido, ele relata a estratégia de fazer endoscopia bem precoce, mais tardia, quando é 24 a 48 horas, o mais precoce é em poucas horas da admissão, e a intermediária de 6 a 24 horas. E eles observaram, eles comparam com a história dos cachinhos dourados, que a conduta intermediária, de um modo geral, é a mais adequada. Realizar esse exame em 6 a 24 horas, e como a gente vai ver aqui, é muito importante que esse exame seja realizado da maneira mais segura e possível para o paciente e com uma equipe capacitada. No caso de úlcera, a classificação de Forrest, que eu acredito que vocês todos já tenham ouvido falar, ela é prognóstica quando você tem sangramentos ativos. É uma situação muito grave, isso vai ter manifestação clínica, vai permitir que seja identificado e que você mobilize o recurso endoscópico com presteza. Esse vaso que causa esse sangramento numa úlcera hemorrágica pode ser controlado por uma variedade de processos. Talvez o mais eficaz aqui, quando você está identificando o vaso, seja realmente combinar a injeção com um método mecânico, que seria o clipe. Há um consenso de que combinar esses métodos em até 2 sessões terapêuticas resolva a maior parte dos casos com eficácia. Aqui é uma úlcera hemorrágica e a hemostasia imediata com a aplicação de 3 hemoclips. Por que alguns casos de úlcera não evoluem bem? Porque há uma inacessibilidade endoscópica, uma incompetência eventualmente de cessar esse sangramento, ou porque houve recidiva após uma terapêutica endoscópica. E esses casos mais graves são de lesões mais profundas que corroem grandes troncos arteriais, como a gástrica direita e a gastroduodenal. E, eventualmente, pode haver uma associação de uma úlcera que já esteja terebrante ou penetrando outro órgão, ou esteja perfurada. O tratamento cirúrgico hoje é cada vez mais uma exceção, é uma situação extrema, altíssima mortalidade. Como a gente vai mostrar 2 casinhos rapidamente aqui, veja, um paciente com câncer coloretal com múltiplas metástases hepáticas, ele era um etilista com pancreatite crônica, sangramento de úlcera duodenal recorrente ativo, e vejam que nós estamos aqui fazendo a duodenotomia para praticar a sutura, e esse paciente ainda acabou sobrevivendo, mas a mortalidade é muito alta. Aqui outra situação extrema, uma menina de 17 anos com um transplante renal recente, em vigência de imunossupressão e com uma úlcera hemorrágica também refratária a tratamento endoscópico. São casos que nos preocupam. O mais importante é a gente identificar a necessidade de, quando chega um paciente desses com comorbidades, que ele seja atendido no local com recursos. Um recurso muito importante, que tem começado a ganhar espaço no nosso meio, mas já está referendado pela literatura, são os procedimentos de embolização arterial transcatéter. Como vocês viram, eles podem ocluir seletivamente aqueles troncos que a gente falou, que estão sangrando, troncos arteriais. O material disponível atualmente é muito específico, permite realizar essa embolização com muita segurança e especificidade, alta taxa de sucesso. Falando agora da varicose, a gente tem que pensar em hemorragia varicosa, obviamente, quando o paciente tem os estigmas de doença hepática crônica, hipertensão portal, e há 27 anos é realizado esse consenso de Baveno, cuja 7ª edição foi realizada no ano passado. Veja que a 6ª edição, que está vista aqui nesse slide, nas figuras à direita, já falava que na vigência desse 6º consenso já havia uma diminuição da mortalidade de 30% nos 25 anos iniciais desse consenso. Esse último consenso, ele tem vários pontos em comum com o tratamento de uma hemorragia grave não varicosa, mas ele tem vários aspectos específicos, como a gente falou. Essa população muitas vezes precisa de intubação na admissão por um rebaixamento de consciência ou porque frequentemente apresentam uma hematêmese ativa. A extubação, obviamente, tem que ser a mais precoce possível, porque eles têm um alto risco de infecção respiratória. Qualquer manipulação de via respiratória desses pacientes pressupõe um risco de infecção, e a taxa de infecção é tão comum que se preconiza já o uso de antimicrobianos de rotina na admissão desses pacientes cirróticos com hemorragia.
As novidades que tem agora é que a nutrição oral deve ser estabelecida assim que possível, pelos benefícios que a gente reconhece, e dizer que o inibidor de bomba protônica não tem espaço nesse tipo de paciente, a não ser que haja uma indicação específica. A endoscopia deve ser realizada assim que possível e com segurança. Esse é o grande exemplo de emergência, talvez, que exista na requisição do exame endoscópico, né? Mas, na maior parte das vezes, ela pode ser realizada em até 12 horas da admissão. Mas, ainda que seja um sangramento incoercível e muito grave, existem prioridades de ressuscitação que têm que ser respeitadas antes de mobilizar o recurso endoscópico. O tratamento de escolha é a ligadura elástica, e hoje temos outros recursos endoscópicos e também de radiologia intervencionista, como o TIPS, cuja aplicação tem sido ampliada nesse consenso também. Lembrando aqui a importância clássica do uso da lactulose, que foi novamente valorizado, tanto para prevenir como para tratar a encefalopatia hepática. E lembrar que transfusão de plasma fesso concentrado não é recomendada, de um modo geral. Falando agora da hemorragia digestiva baixa, ela predomina em idosos, boa parte deles estão usando drogas que interferem e complicam esse processo. Ela é menos grave classicamente do que a hemorragia digestiva alta, além de ser menos frequente, tem uma alta taxa de melhora espontânea e uma mortalidade ainda em torno de 5%. E lembrando que, pela sua apresentação, os 10% deles, na verdade, são hemorragias digestivas altas. O fato é que a colonoscopia, quando indicada, ela, nos casos mais graves, deve ser realizada em até 24 horas. Dá para você, eventualmente, fazer um preparo de colo, aumentar a acurácia e os recursos terapêuticos da colonoscopia. Lembrar que a angiotomografia pode ajudar na investigação da fonte hemorrágica e, em alguns casos, a embolização também ser útil. As causas estão aqui listadas, a moléstia diverticular é muito frequente e temos outras causas como neoplasias, angiodisplasia, doença inflamatória e outras menos frequentes. Esse score de Oakland, eu sugiro que os senhores consultem, se já não conhecem. Ele é muito prático e ele permite você dar alta para um paciente com hemorragia digestiva baixa com segurança. Ele identifica aqueles pacientes de baixo risco quando ele tem um limiar inferior a 8. Que é um caso de sangramento diverticular controlado com clips. E falando finalmente aqui, consegui cumprir aqui o meu tempo, presidente, de sangramento do intestino delgado. Ele é muito pouco frequente, corresponde a 5% dos sangramentos. Geralmente você vai pensar nessa hemorragia digestiva dita intermediária, quando você não identifica uma causa evidente numa endoscopia alta e numa colonoscopia. E as ferramentas diagnósticas são a angiotomografia, a cápsula endoscópica e a enteroscopia. A angiotomografia está hoje bem mais disponível, uma pena que atualmente todo mundo tem a privação do contraste. A cápsula endoscópica é um exame que deve ser feito eletivamente depois que o sangramento cessou, e a enteroscopia é muito pouco disponível aqui ainda no nosso meio, mas ela permite, como está mostrado aqui nessa imagem inferior, alguns recursos terapêuticos. No sangramento da hemorragia digestiva intermediária, o tratamento cirúrgico pode ter um local, porém ele pode ser muito complexo, principalmente quando você não consegue localizar muito especificamente onde está a lesão, como é o caso, por exemplo, de lesões vasculares. Aqui, como era um tumor, no caso aqui era uma metástase de um carcinoma pulmonar, ficou mais fácil de localizar. Mas quando são lesões vasculares, que são comuns nessa situação de hemorragia digestiva intermediária, é muito complicado você localizar a lesão e muitas vezes elas são múltiplas e de difícil abordagem. Aqui alguns destaques finais. Lembrar, nos casos mais graves, de garantir os acessos venosos calibrosos, que a prioridade é a estabilização hemodinâmica, o limite transfusional em torno da hemoglobina de 7, o exame endoscópico sempre nas melhores condições possíveis, pensando, acima de tudo, na segurança do paciente e até 12 horas da admissão. Lembrar que úlceras mesmo, como a gente falou, elas têm uma gravidade, mas quando elas não têm sinais de risco, não precisam de terapia endoscópica, são casos que, pensando só na lesão, o paciente pode ter alta. Lembrar que hoje em dia a tendência é não suspender a heparina, mesmo que haja uma terapia endoscópica, em boa parte dos pacientes, para agilizar o processo de internação.
Lembrar que é importante planejar o tratamento em conjunto com a equipe de endoscopia após o tratamento, uma terapia endoscópica. Lembrar da importância também de que muitas vezes em pacientes de risco, você pode ter um sangramento alto por uma gastrite erosiva, mas se esse paciente tem uma anemia crônica, ele pode ter uma neoplasia de cólon. Então a oportunidade talvez seja de você fazer uma combinação de endoscopia e colonoscopia, porque às vezes as situações estão se associando. Dentro da história clínica dá para identificar. E lembrar que quando houver endoscopia e colonoscopia com achados negativos, necessário fazer a avaliação do delgado. Aqui estão os tópicos que a gente tentou pontuar para vocês. Reconhecer a situação, fazer a ressuscitação, avaliar o risco, estabelecer o tratamento e a partir disso aí a gente chamar um especialista, principalmente úlcera hemorrágica precisa de especialista, doença hepática, hipertensão portal precisa de um especialista, uma hemorragia baixa mais grave vai precisar de um especialista, a hemorragia de delgado, idem. E a todo ponto fazer a discussão e rever os pontos de informação. É necessário que haja a interlocução dos especialistas, a gente destacou aqui essa especialidade emergente que é a radiologia intervencionista, fazer reavaliações a todo momento desses pacientes, principalmente quando eu estou sempre falando aqui dos doentes de alto risco, e lembrar que é comum nesses doentes graves que haja insucesso terapêutico em função das gravidades dele, e que a gente tem que tentar o tempo todo fazer intervenções baseadas em evidência e oportunas. Tá? Muito obrigado.